Fala povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui nessa aula, aqui nesse vídeo de demonstração no AutoCAD, eu vou apresentar como montar um quadro de distribuição, seja ele monofásico, bifásico ou trifásico, utilizando os blocos dinâmicos que nós temos disponíveis aqui no AutoCAD. Vale lembrar que para fazer download dessa biblioteca que vocês estão vendo, tem o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Então, lembrando, que essa biblioteca que ela contempla tanto os blocos de comandos quanto de instalações elétricas, na verdade é uma biblioteca bem completa, são 80 aproximadamente, vamos ver aqui, 81 blocos dinâmicos, isso nos dá mais de 300 blocos, tá? Se você não conhece ainda essa ideia, o que é o bloco dinâmico, ao longo aqui dessa aula você vai entender um pouquinho melhor. Bom, então, inicialmente, como eu falei, nós vamos criar aqui um painel, um quadro de disjuntores. Então eu vou abrir aqui uma nova aba, vou fazer em abas separadas, projetos diferentes, tá? E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui nessa nova aba é configurar a unidade métrica, né? Então eu vou digitar o comando units, tá aparecendo aqui embaixo, né, ó, units, ok? Se você quiser, você pode fazer, deixa eu dar um ESC, né? Você pode fazer com que isso apareça atrelado ao cursor do mouse. Como assim? Você irá pressionar o botão F12, ok? E vai digitar novamente, ó, units. Perceba que agora o comando apareceu aqui atrelado ao cursor do mouse, tá? É uma forma diferente. Então você clica nele aqui, vai abrir aquela janela e perceba que aqui, ó, nós vamos colocar em milímetros, ok? Colocou em milímetros, não precisa configurar, parametrizar mais nada. Dá um OK e pronto. Agora nós podemos iniciar. Você pode também, se quiser, deixar essa linha, né, esses quadradinhos, né, esse grid. Ou você pode também simplesmente vir aqui, ó, tá? E desligar ele. Ou pressionando o F7 do teclado também funciona, ok? Feita essa configuração inicial, vamos voltar aqui e vamos pegar os elementos necessários. Então nós precisamos do disjuntor. Ele está logo aqui no início, né? Na verdade, o bloco dinâmico de proteções, tá? Então eu vou pegar esse cara aqui. O que mais que nós precisamos? Vamos precisar também do nosso barramento. Ele está aqui embaixo. Então olha só. Nós temos o barramento, né? Espinha de peixe e o barramento pente. Vou pegar inicialmente esse cara aqui. Cliquei nos dois, tá? Perceba que os dois estão selecionados. Eu vou pressionar Ctrl C, tá? Comum mesmo, nenhum comando diferente no AutoCAD, tá? Venho aqui na outra aba, Ctrl V, e eles já estão por aqui, em algum lugar, mas estão por aqui. Cliquei, eles já estão inseridos, porém não estou enxergando nada. Se você pressionar duas vezes o scroll do mouse, né, você vai perceber que ele vai dar um zoom ajustado aos elementos inseridos. Pô, como assim? Não entendi, Patrick. Então, ó, vou clicar duas vezes. Olha lá, já tem, ele mostra, né? Ele dá um zoom tentando pegar os elementos inseridos. Então tem um que está aqui em cima. Posso clicar aqui no grip e já trazer. Não preciso usar o comando move, tá? E o outro já está aqui embaixo, então posso aproximar um do outro, ok? Conselho que eu dou é você tentar trazer os elementos o mais próximo possível aqui da referência 0.0, tá? O mais próximo possível, você não precisa se preocupar muito com isso, tá? De deixar exatamente. Então, Move, Enter, trazer mais próximo aqui. Beleza. Então vamos lá. Inicialmente, vamos montar um quadro aí bifásico, ok? Então, além disso, eu esqueci de pegar mais uma coisa aqui na nossa biblioteca, que é o trilho DIN. Ele está aqui em cima, ó, trilho DIN. Então, pegar ele, dar um Ctrl C, vem para cá, Ctrl V. Perfeito, tá? Então, vamos lá, vamos fazer um quadro bifásico. Então, vamos pegar aqui quais elementos. Nós podemos, então, pegar aqui um disjuntor termomagnético bipolar, tá? E além disso, nós podemos até já fazer aqui um primeiro encaixe, tá? Colocar ele próximo aqui. Pronto, ok? Perceba que não foi necessário deletar nenhuma linha. Os nossos blocos dinâmicos possuem um recurso chamado wipeout. O que significa isso? Deixa eu ligar o grid de novo, ó. Perceba que alguns dos barramentos do trilho eles estão brancos como se fossem um preenchimento. Só que esse recurso wipeout ele permite como se fosse um recurso muito semelhante a preenchimento.
só que ele não é necessariamente esse preenchimento, ele só te permite essa cor branca, né? Então você consegue ter essa possibilidade de colocar um elemento à frente ou atrás, sem ter necessariamente que deletar essas linhas que ficam. Por exemplo, o trilhudinho, ele fica acima aqui, né, do disjuntor. Porém, nós sabemos que ele tem que ficar, na verdade, atrás do disjuntor. Logo, para resolvermos este problema, nós vamos utilizar um comando chamado dr, que é Draw Order. É o primeiro que apareceu aqui, ó. Então, se nós clicarmos nele, como ele vai perguntar o elemento selecionado, no caso o trilhudinho, para onde você quer colocá-lo, à frente ou atrás, né? Normalmente eu uso sempre esses dois últimos, então ele já está selecionado aqui, ó, para trás. Pronto, ok? Ele já fica atrás do objeto que estava selecionado. Ele já fica totalmente para trás, no caso aqui do disjuntor, ok? E por ser um bloco dinâmico, então olha só, eu tenho a possibilidade de esticar, né, ampliar aqui, e perceba que tem aqui no canto o comprimento utilizado. Então, como nós ampliamos aqui, né, o comprimento do trilhudinho, se nós agora dermos um regen, ele vai atualizar, tá? Essa atualização, infelizmente, ela não acontece instantaneamente. Se faz necessário você atualizar o desenho, né? Dá um comando regen, ele já consegue atualizar isso para você, assim como diversos outros parâmetros. Bom, esse nosso barramento, ele também é um barramento dinâmico, é um bloco dinâmico. Então você tem bifásico e trifásico. Para ser um vídeo mais curto, vamos usar aqui um barramento que tem apenas 8 slots, né? 8 espaços. Tá? Então nós temos aqui 4 de um lado e 4 do outro, ok? Então, dessa forma, nós podemos aqui já copiar esse mesmo bloco dinâmico do disjuntor, e nós vamos usar um comando um pouco diferente do copiar ou do mover. Nós vamos utilizar o comando mocoró. É esse o nome mesmo, tá? Mocoró. Deve ter alguma pronúncia em inglês, não sei, mas eu acabo falando dessa maneira. Vamos dar Enter. E aí ele vai me perguntar um ponto base, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma cópia desse bloco e vamos colocar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui como um ponto base, um ponto de referência, esse ponto aqui, ok? Ao clicar neste ponto, ele abre aqui algumas opções, e aí eu quero, na verdade, fazer uma cópia. Então, eu vou copiar, e ele me permite fazer essa cópia aqui. Então eu quero colocar ele centralizado aqui com essa parte aqui do barramento, tá? Mas, pô, ele não vai ficar assim, Patrick, tá estranho esse desenho. Calma que você já vai conseguir enxergar isso melhor, tá? Você vai entender o porquê disso que eu estou fazendo. Então você vai clicar aqui, ok? Aí ele te permite fazer outras cópias, né? Assim como o próprio comando de copy. Eu vou dar ESC, pressionar ESC, volta aqui essa janela, esse menuzinho. O que eu quero fazer agora? Eu quero rotacionar. Então vou clicar aqui em Rotate. Perceba agora que esse bloco que foi inserido, ele vai te permite rotacioná-lo. Então vou colocar aqui, vou pressionar o F8, né, para ter aqui ângulos retos, tá? E vou clicar. Pronto, acabei de fixar aqui um disjuntor. E novamente ele me pergunta, né, o que eu quero aqui. Bom, eu não quero fazer mais nada. Eu poderia até fazer comando de escala, né? Ou até mesmo mudar qual que é o ponto aqui de referência. Então, vou sair. Pronto. Perceba que em um único comando eu consegui copiar e rotacionar o elemento, tá? E agora eu quero colocar aqui um disjuntor aqui, 2 disjuntores monopolares, pode ser? Então vamos pegar esse cara, vamos dar o comando CP, vamos pegar ele e colocar aqui do lado, ok? Só que aqui eu quero um disjuntor bipolar. Então, desculpa, monopolar, né? Então, DTM, monopolar, então tem aqui, ó. Ok? Vamos só ajustar aqui. Opa. Comando Move, ponto de referência e colocar ele aqui, ó. Perfeito. Vamos colocar mais um? Vamos, então. Comando CP, pego aqui no cantinho e pronto, ok? Para mudar um pouquinho aqui, vamos colocar aqui uns 4 disjuntores monopolares, possível? Beleza, como eu posso fazer isso mais rápido então? Eu posso vir aqui, vou pegar esse cara, comando Mirror, ok? Vou pegar o centro aqui dessa linha e vou espelhar. Não quero deletar o objeto original, então eu vou clicar aqui em não. Pronto, agora eu posso dar o comando aqui, o CP, né, o comando Copy, seleciono o objeto e
eu vou inserindo aqui, ó. Tranquilo, bem simples, né? O que nós temos também um quadro de distribuição aqui, um modelo, né? Nós podemos inserir também o DPS e, se você quiser, também o IDR, por que não? Além dos barramentos de terra e neutro. Então vamos lá. Esses elementos de DPS e IDR estão nesse bloco. Então eu posso vir aqui, comando CP, vou copiar ele, vou colocar ele aqui do lado, tá? E vamos alterar esse cara para um DPS. Então, DPS, esse modelo 1, que é um modelo com mais detalhes. Então, ele está aqui bonitinho. Então, vamos colocar aqui mais 2, né? Porque esses são duas fases e o neutro. Aqui eu vou levar em consideração que a tensão entre fase e neutro é 127 volts, entre fase e fase é 220. Talvez você esteja falando, pô, mas não é assim? Sim, porém, existem locais aí no território nacional, onde em alguns estados você tem entre fase e neutro já 220 volts, ok? Então tem esse detalhe, não tem 127 volts. Então sempre falo isso porque os vídeos acabam indo aí para todos os locais aí no Brasil e às vezes até fora do Brasil. Então, fazendo essa observação, aqui eu estou tratando de um quadro onde entre fase e neutro eu tenho 127 volts e entre fase e fase 220. Então vamos colocar aqui um DPS para uma fase, um outro para uma segunda fase e um terceiro aqui para o neutro. Perfeito? Vamos puxar ele aqui, esse barramento mais um pouquinho para cá. O que nós precisamos aqui também? Vamos colocar um IDR também? Né? Vamos fazer isso, né? Colocar mais elementos para que depois você possa adequar esse desenho de acordo com a sua necessidade. Então vamos aqui também copiar esse bloco, vamos pegar desse ponto aqui. Ok, vamos aqui no menu, vamos pegar o IDR, e aí eu tenho o bipolar, tripolar e o tetrapolar, tá? Uma pequena observação, talvez você já esteja questionando, mas não existe tripolar, só tem bipolar e tetrapolar. O tripolar, ele existe, porém, você tem que fazer uma observação, um estudo, né, uma pesquisa, porque você encontra muito na internet, mas muito pouco para ser vendido. Normalmente o que acontece é ter um formato de tetrapolar, porém ele é tripolar. Então é mais fácil você acabar comprando, mesmo adquirindo, um tetrapolar e deixar um polo sem utilizar. Tá? Se você não sabe como fazer essa alteração, tá? Essa parte de instalação de um IDR, dá uma olhada aqui que tem um card no canto superior direito, uma aula completa, com teoria e prática sobre IDR, assim também como os DPS, como o disjuntor. Tudo aqui que eu estou apresentando tem aula falando sobre isso, tá bom? Tanto em teoria quanto em prática. Então vamos pegar aqui um IDR, vou pegar um bipolar. Então, ó, temos aqui o nosso IDR bonitinho bipolar, tá? E vamos também pegar o barramento. O barramento ele não está disponível nesse bloco aqui. Então perceba que com um bloco só a gente consegue quase que já montar uma boa parte, uma boa parcela desse quadro. Então vamos voltar aqui para a nossa biblioteca. Os barramentos estão, se não me engano, aqui embaixo, ó. Então barramento de terra, neutro, então tá aqui. Ctrl C, vamos aqui, Ctrl V. Beleza. Fala, nossa, mas esse barramento está meio gigantesco. Perfeito. Existe a possibilidade, por ser um bloco dinâmico, de ajustar isso. Então, vamos pegar aqui nessa setinha, tá? Que é uma setinha de escala, ó, e você consegue ajustar para o tamanho que você deseja. É só clicar aqui e arrastar. Vou desligar o F8, que é o orto, tá? Vou colocar esse barramento aqui. E o que acontece? Eu posso deixar ele desse jeito, sem um preenchimento, mas eu também posso, se eu quiser deixar evidente que ele é um barramento de neutro ou de fase, enfim, eu posso vir aqui e alterar, ó, um barramento de terra, ele vai ficar com preenchimento verde e um barramento aqui de neutro, ok? Então eu consigo escolher. Só tem um detalhe aqui bastante importante, até interessante comentar com vocês. Nesse modelo aqui de quadro, como eu vou utilizar o neutro, na verdade eu vou ter que utilizar um IDR tripolar ou um tetrapolar, porque as fases passam pelo IDR, mas o neutro também. Então eu preciso de 3 polos aí, né? Então, de aproveitar, eu deveria ter mostrado antes, mas a gente mostra agora, não tem problema. Então vamos pegar aqui o nosso IDR, puxar ele mais para cá. Então, perceba o seguinte, vamos pegar ele aqui, clicar aqui no menu dele, IDR. O tripolar. Então, eu tenho essa versão aqui com 3 polos, muito mais difícil de encontrar, e tem essa versão aqui tripolar, que ela
é igualzinho o tetrapolar, porém perceba que aqui não tem conexão, tá? Que é o mais comum de você encontrar. Faça uma pesquisa rápida aí na internet. Você perceberá que ele tem esse formato, né? Formato de tetrapolar, mas tem um polo que não é utilizado. Tudo bem? Então vamos pegar o modelo tetrapolar mesmo, tá? Perceba, são 4 modelos diferentes de tetrapolar, tá? Então vamos usar esse modelo aqui. Então vamos puxar o nosso trilhudinho um pouco mais para a esquerda. Pressionar o F8 para ele manter alinhado ali, né? Puxar mais um pouquinho. Perceba que ele já aparentemente dá uma travada, né? Mas se você pressionar o Regen, olha lá, ele já atualiza. Não foi? Então vamos ter que selecionar ele, DR, Draw Order. Quero mandar ele para trás, ó. Pronto. Todo o bloco foi para trás. Clico aqui para puxar mais um pouquinho. Perfeito. Barramento neutro aqui. Vamos agora dar um CP, copiar este bloco. E vamos colocar ele, deixa eu pegar um ponto de referência, pode ser aqui. Vamos colocar aqui do outro lado, porque será o nosso barramento de terra. Então vem aqui, barramento de terra, ele verdinho também. Beleza, e agora o que acontece? Eu posso fazer aqui as ligações que nós temos aqui, porque o que acontece? Eu vou ter que mandar a alimentação de baixo aqui do IDR aqui para cima, tá? Uma vez que ele vai alimentar aqui. Ou eu posso inverter isso também, aí fica a seu critério, tá? Nós podemos, na verdade, puxar esse cara para cá, acho que fica até melhor para nós, né? Vamos pegar esse IDR aqui. Vamos puxar ele mais para cá, esses 3 DPS nós vamos puxar mais para lá também. É bom essas alterações porque você já consegue enxergar como fazer, como proceder caso isso aconteça com você também. Que vai ser comum dependendo do seu projeto, né? Dependendo do quanto que você vai ampliar aí o seu projeto. Então vou puxar ele mais para cá para poder pegar aqui, opa, o neutro não, né? Aqui. Beleza, então mover ele mais para cá um pouquinho, que ele fica mais ou menos alinhado com o que tem. Vou até subir ele mais um pouco e subo o conjunto completo, para ter mais espaço. Para cá, opa, o F8 tá ligado. Ok. Beleza. Temos aqui então o IDR alimentando o barramento. Vamos pegar aqui agora o nosso disjuntor aqui, puxar ele para cá. F8. Beleza. Então aqui você já tem o modelo de como será a ligação, tá? O que a gente tem que analisar agora é o seguinte, vamos fazer aqui algumas ligações, alguns cabeamentos também para vocês verem como fazer os condutores, como inserir os condutores aqui no quadro. Aqui nós podemos também até puxar um pouquinho mais para o lado para não ficar com esse barramento tão grande, né? Pressionar F8, deixar ele para cá. Esse cara aqui, puxar mais para cá, perfeito. Então vamos lá, como proceder? Você pode aqui, vamos dar um zoom nessa parte, deixa eu desligar o grid aqui, né? Então você tem que desenhar aqui os condutores, e para fazer isso também é muito tranquilo. Você não vai utilizar o comando line, você irá utilizar o comando polyline e alguns parâmetros que existem nesse tipo de comando. Pô, como assim, Patrick? Então vamos lá, ó. Digitar o comando PL, que é o P-line, tá? Vou habilitar esse comando e vou clicar aqui, ó, tá? Só que o que acontece? Ele puxa uma linha muito fina, só que eu quero que ele tenha uma espessura maior. Perceba que quando eu cliquei aqui, ele habilitou aqui embaixo na barra de comandos. É muito importante que você sempre olhe para a barra de comandos para verificar as informações que ele apresenta daquele comando. Então eu vou pressionar essa letra aqui, ó. Eu posso clicar aqui no H ou digitar, ó, H e dar Enter. E ele me faz uma pergunta, qual vai ser um tamanho, né, uma espessura? Então, essa primeira espessura é a espessura inicial, tá? Então eu vou digitar, vamos fazer um teste aqui, junto com vocês, ponto 5. Ponto 5 é 0,5, tá? Enter.
E aí ele me faz uma nova pergunta, né? Qual vai ser a espessura final? Então eu vou colocar o mesmo 0,5, tá? Então olha só o que ele faz. Ele já cria aqui uma linha, uma polyline, com uma espessura aí de 1 milímetro, tá? 0,5 de um lado, 0,5 do outro. Fala, não, eu preciso aí de um condutor com uma espessura maior para o meu diagrama, para o meu desenho. Sem problemas. O que a gente pode fazer? Vamos dar um ESC. Vou pressionar a barra de espaço, porque o que a barra de espaço faz? Ela sempre repete o último comando inserido. Então, se eu chamei o comando polyline, pline, se eu pressionar, olha lá, ó, digitou pline. Então, mais uma vez, vou clicar aqui, e aí eu vou digitar H, Enter, né, ou espaço, então eu vou digitar 1, Enter, 1, Enter. Então, olha lá, dobrou. Beleza, então eu vou puxar ele aqui um pouquinho para cima, perfeito. Vou fazer mais uma linha, eu posso, na verdade, simplesmente clicar comando CP, pego um ponto de referência aqui, ó, e trago para cá. As duas fases estão entrando aqui no disjuntor bipolar. Uma fase preta, outra fase vamos de vermelho, ok? Então tá aqui, ó, vermelho. Bom, eu gosto de colocar terminais aqui, né? Terminal tubular, terminal olhar, enfim, não sei qual tipo de terminal. Terminal agulha, pino, tá? Nós podemos demonstrar que existe terminal também utilizando o comando pline. De que maneira? Novamente, ó, PL, tá? Vou clicar aqui, ó. Só que agora, né, eu já estou criando um aqui, ó. Deixa eu desligar o F8, ó, tá? Só que vamos novamente digitar a letra H, Enter, e vamos colocar, ao invés de 1, vamos colocar 1.2, por exemplo. E também no final, 1.2. Ele fica um pouco mais espesso que o original, ó, tá? E aí você vê se você precisa inserir uma espessura maior ou menor para indicar isso. E aí você puxa ele um pouquinho, tá? Então perceba que já ficou aqui ele um pouquinho maior. Você clica nele e aí você muda a cor, tá? Para dar essa impressão de que tem um terminal aqui, ok? E aí, uma vez que você criou isso, você simplesmente clica nele e copia esse nosso terminal, tá? Normalmente eu faço tudo com a mesma cor, eu crio um só e depois saio replicando para o desenho, né? Copiando no desenho. O neutro também, né? O neutro ele entra no DR, sai do DR e depois vem aqui para o barramento. Perfeito. Então vamos lá. Vou copiar esse mesmo, vou copiar o conjunto até melhor, né? CP, aproveitar aqui esse ponto de referência, desligo o F8. Então ele tá para cá, puxar mais um pouquinho para cima. Ok. E seleciono essa polyline maior que está em vermelho e mudo para azul. Dou um ESC. Opa, ficou à frente do terminal. O que a gente faz? Seleciona a linha, DR, Draw Order, tá? E vou mandar ele para trás. Tá aqui. O DR vai ser um comando muito utilizado quando você trabalha aqui com blocos dinâmicos, porque sempre tem esse conflito ao movimentar os desenhos que você precisa, onde um acaba sobressaindo, né, ficando acima do outro. Então esse comando ele resolve esse problema, tá? Ok, se você quiser aqui ter um perfeccionismo, né, para deixar todos com o mesmo tamanho, você pode chamar o comando line, tá? Vou pressionar F8 para ficar reto aqui. Perfeito? Comando trim, TR, Enter, Enter uma segunda vez e deleto aqui. Pronto, agora deleta essa linha, todos aqui com o mesmo tamanho. Perfeito? Pronto. O que acontece também? Nós temos que puxar as duas fases que saem daqui e vem para cá. Normalmente você pode fazer isso passando por trás do trilho DIN, dependendo de como tá, se tem espaço para isso, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar como se ele estivesse passando por trás aqui do nosso trilho e chegando aqui, tudo bem? Então aí fica um pouquinho, aí vai depender de como você vai organizar isso no seu quadro. Então como que nós vamos fazer isso? Vou fazer de uma forma aqui para ficar mais didático a essa apresentação, essa representação de que ele está passando pela parte de trás. Então eu vou chamar novamente o comando PL. Lembrando agora, né, que o tamanho é o tamanho do condutor, então nós vamos inserir o número 1, tá? Então, ó, hatch não, né, o H,
Enter, 1, Enter, ok? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar, ponho pro lado e puxo até mais ou menos aqui. Vou puxar um pouquinho mais. Ok, e vou mandar ele para trás. Opa, DR. Pronto. E vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, PL. Vai ficar só um pouquinho maior aqui. Seleciono DR. Ok. O que acontece? Um vai ser vermelho e o outro preto, né? Então esse preto aqui, ok. O vermelho aqui. Então vamos mudar a cor dele. E para tentar... Opa! E eu sempre gosto de deixar o diagrama o mais simples, né? E bem desenhado possível, né? Com uma cara amigável. Então eu gosto também, aí são meros detalhes, né? Que eu gosto de deixar um desenho, né? Um diagrama muito bem apresentável. Então nós podemos fazer o seguinte, vamos chamar o comando F, né? O fillet. E vamos digitar a letra R, porque nós vamos mudar aqui um raio. Vamos testar com um raio de 5. Tá? Então digitei 5, dei Enter e agora eu clico aqui nesse ponto, esse ponto. Olha lá, criou aqui uma área arredondada, tá? Então eu gosto de fazer isso. Ah, e detalhe, né? Quando eu faço aqui, ó, vamos fazer de novo, né? F, Enter, R, Enter. Vou digitar o raio, no caso aqui 5, Enter. Beleza, clico num ponto, clico em outro ponto, ele fez e finalizou o comando. Eu tenho que chamar o comando novamente. Lembra da barra de espaço? Então, ele repete o último comando, olha lá. Ó. E já me pergunta, né? Selecione, né? Clique nos objetos. Como ele já carregou o número 5, eu posso agora simplesmente ir carregando, não, né? E clicando aqui para formar essas curvas, né? Esses cantos arredondados, ok? Bom, então já dá uma ideia de que ele está passando por trás do disjuntor. Agora vamos fazer aqui. Então, como que nós vamos fazer isso? Então, vou colocar a fase preta nesse polo e a fase vermelha aqui. Então, vamos fazer da seguinte maneira. PL, ok? Vou fazer isso aqui, ó, como se ele tivesse vindo de fato por trás do IDR. Então, vamos pegar aqui essa referência, puxar ele por aqui, ok, e desce aqui, perfeito. E vamos fazer a mesma coisa com o outro vermelho, né? Como o vermelho vem aqui, então a gente pode, deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu deletar esse cara aqui, fazer ele maior, porque depois a gente vai precisar fazer o cabeamento do DR. Tava esquecendo do DR, não, desculpa, do DPS. Então deixa eu puxar ele mais para cá e fazer ele assim, ó. Tá. Perfeito. Vamos colocar ele para trás. DR. Pronto. Vamos pegar agora o vermelho também, PL novamente. Pegar ele mais ou menos daqui. Puxar para cá. Vamos fazer o seguinte, vou puxar ele mais para cá, chamo o comando de novo, puxo para cá, trim, Enter, Enter, deleto aqui, ok. Esse aqui será vermelho e esse preto. Vou arredondar os cantos, então F, Enter, ele já está com o 5 da outra configuração, né? Então aqui também. Perfeito, aqui também. Aqui eu acho que a gente vai ter que fazer menor, hein? Ah, não, deu certo. Ok. Ah, e também, né? Vamos pegar, tava esquecendo, vamos colocar aqui os nossos terminais. Então, CP, pegar ele nesse ponto aqui. Trazer para cá. Um aqui, para desligar o F8, eu sempre esqueço. Ele aqui. E agora aqui também, né? Na verdade, aqui. É legal porque aqui você consegue enxergar que, de fato, esses condutores, eles estão conectados aqui, né? Eles vêm do quadro aqui, tá? E sai para cá, beleza?
Então estamos alimentando o nosso IDR. E o último polo aqui ficará vazio. Isso fica evidente olhando o diagrama aqui. Como eu falei, tem aula prática e teórica sobre esse assunto. Tá? Agora o que nos resta? O neutro que entra aqui no IDR, ele sai do IDR e vai para cá. Então vamos fazer isso. PL, vamos pegar aqui, ó. Opa, F8 para a gente ter aqui uma linha reta, né? Por aqui ele tá bom. Beleza, então vamos pegar ele aqui, vou puxar mais para cá e quero que ele fique aqui. Então vou puxar para cá, dar um zoom aqui. Comando trim, TR, né? Enter, Enter, deletei, deletei. Perfeito. Será azul, então vou selecionar essas linhas. Azul. Ok, perfeito. Comando F, né? O fillet, Enter. Vamos arredondar aqui os cantos. Ok, vamos colocar terminais, CP. Opa, errei. De novo, CP. Desligar o F8, que é o orto, né? Eu fico falando F8, mas é o recurso orto. E aqui. Pronto. Então, basicamente, está concluído. Só precisamos agora essa parte aqui. Então, aqui, deixa eu ver de uma maneira que não fique muita informação. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar esses 3 elementos. Veja se vocês concordam e se vocês vão fazer isso no desenho de vocês. Não, selecionei esses 3 elementos. Perceba que eu obrigatoriamente preciso utilizar o recurso de seleção aqui, verde. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar um comando de esticar. Esse comando se chama stretch. Então, STRE é esse aqui, ó. Ok? Vou clicar nele. Vou clicar num ponto aqui, ó. E vou esticar eles aqui, ó. Tudo bem? Tá feito. Por que eu fiz aqui esse prolongamento? O que vai acontecer? Na verdade, não, aqui não precisa, é só o neutro que vai precisar, os dois não precisaria. Bom, mas vamos deixar eles com o mesmo tamanho. Então eu vou chamar agora o comando PL, tá? Vou pegar ele aqui, puxar, F8, e vou colocar ele aqui no último DPS, ok? Comando trim, opa, trim, aqui e aqui, ok. Eu agora vou jumpear, né? Vou fazer uma derivação desses 2 DPS, um aqui para o vermelho e o outro aqui para o potencial aqui para o condutor preto. Então, como que eu vou proceder? Eu vou digitar o comando PL novamente. Então, esse aqui é o menor, vamos puxar ele por aqui, vai vir para cá e o outro para cá. Eu acho que assim fica melhor. Vamos fazer um teste. F8, deixar ele mais ou menos inclinado, puxo para cá, F8 e vou puxar para cá. Comando trim para parar essas arestas. Ok, vou fazer novamente aqui. Opa, PL, tá? Mais ou menos inclinado, F8. Vou ligar agora aqui e aqui. Perfeito. Agora vamos ao ajuste fino das coisas, né? Então, beleza. Esse aqui que é o vermelho, vamos deixar ele como vermelho, ok? Vou colocar aqui DR para que ele fique atrás aqui do terminal, ok? Você pode até, nós podemos fazer o seguinte, ó, puxar ele mais para cima, para dar a entender que eles estão ligados aqui no mesmo terminal. Se dependendo do terminal, nós temos aquele modelo que acomoda 2 condutores, né? Principalmente o tubular, ok? Mas aí também fique à vontade para elaborar o diagrama do jeito que você achar melhor, tendo ou não essa riqueza de detalhes, ok? Que é a mesma coisa, vou puxar ele mais para cá. Ok. Vamos agora arredondar isso aqui, né? Então, comando fillet. Vou manter aqui o raio de 5 milímetros, fillet de novo, aqui, fillet de novo. Então, só estou pressionando o espaço e clicando nos elementos, tá? Fillet, aqui, perfeito. E eu vou descer esse cara aqui. Então, posso clicar, como ele foi separado, né? Eu posso clicar descendo ele aqui para ficar mais ou menos na mesma distância dos demais. Perfeito. Comando trim,
trim, fillet, enter, aqui, ó. E esse condutor azul, então vamos aqui pegar o azul, perfeito. Se você quiser também, pensando em detalhes, você pode colocar aqui, inserir uma circunferência, para dizer que aqui é um ponto de derivação. Ou também você pode, ao invés dessa linha vir direto aqui, você pode dizer que ela está vindo daqui. Nada te impede, tá? A gente pode, para manter o padrão, vamos fazer isso, né? Acho que é melhor. PL, vou pegar aqui, desligar o F8, tá? Vou deixar mais ou menos inclinado aqui dessa forma. Vou clicar aqui, ok? Trim, TR, Enter, Enter. Então vou deletar só esse trechinho, tá? E olha só, eu consigo já utilizar o comando de fillet e ao mesmo tempo já mudar a cor dessa linha, né? Desse condutor. Como? Vou chamar o comando fillet, Enter. Vou clicar primeiro no azul, tá? Opa, comando fillet. Cliquei no azul, agora eu vou clicar no preto. Olha lá, ó. O primeiro condutor que eu cliquei, ele vai replicar a cor para o segundo. Se eu tivesse clicado primeiro aqui no preto, ele iria replicar para o restante, tá bom? Então o primeiro é o que define isso. E basicamente aqui já temos uma boa parte já concluída, tá? Opa, vamos colocar aqui essa linha para trás. Então DR, pronto, ok? Perfeito, já temos uma boa parte da ligação. O que nos resta agora é fazer aqui a ligação da parte inferior dos DPS, justamente para o aterramento. Então, vamos lá. PL, F8, puxo para cá. Vamos fazer assim, vou puxar direto para cá. Aí eu só puxo as derivações. Puxo para cá, perfeito. Venho para cá, puxo um, venho para cá, puxo mais um. Ok. Deletar. Trim, na verdade, né? Desculpa. Trim aqui. Ok. F. Fillet e dá aqui esse acabamento. Aqui também. Ok. Vamos mudar a cor disso tudo aqui, né? Vamos colocar um verde, já que estamos trabalhando com padrão de cores, segundo o NBR 5410. Se quer saber o padrão de cores também, card aqui no canto superior à direita. Beleza. Ah, faltam os terminais, né? Vamos aqui também, né? Faltaram os terminais. Então vamos lá. Opa, para colocar esse cara aqui ao fundo. Ok, vamos pegar aqui. CP. Desligar o F8. Colocar ele aqui. Outro aqui. Outro aqui. Muito bom, vamos colocar agora aqui na parte de baixo. Colocando mais ou menos aqui, outro aqui. Fiz um aqui. E agora aqui também. Ok? Pronto. E aqui também você poderia até ter substituído, olhando aqui para nossa biblioteca novamente, nós temos o barramento Paint, tá? Então é possível aqui que você coloque, se você quiser, dependendo da situação, né? Apesar que nós temos ele monofásico a partir de 12. Então se fosse ali embaixo com 3, não daria muito certo. Você teria que cortar esse bloco, cortar esse trilho aqui. Esse trilho não, desculpa. Esse barramento. Vou mostrar para vocês como que faz, e que aí também fica completo e você pode alterar o seu desenho, né? Então vamos selecionar ele, Ctrl C, levar para cá. Colocar aqui próximo, Ctrl V, tá? Talvez tenha problema com o espaço aqui, mas a gente consegue adequar. Aqui, na verdade, nós nem precisamos do barramento para colocar aqui. Sabe o que a gente pode fazer? Vamos deletar esse cara. Vamos fazer o seguinte, como está completo, deixa eu só fazer uma cópia desse cara todo, a gente faz um comparativo. CP, trazer para cá. Que basicamente o nosso quadro, né, só concluir, ele está feito. Né? Nós temos aqui o disjuntor geral, o IDR, aqui os DPS, o aterramento, aqui o neutro, os disjuntores aqui embaixo. Ah, muito importante, antes de eu mudar aqui a questão do barramento, os blocos dinâmicos, dependendo de qual é o bloco dinâmico, ele possui um recurso de atributo. O que significa o atributo? Por exemplo,
qual será a curva e a corrente nominal desse disjuntor geral? Bom, 10 amperes é muito pouco para um disjuntor geral. Então vamos clicar 2 vezes nesse bloco e olha só, ele apresenta as informações para serem alteradas, existe esse parâmetro. Então a curva eu vou manter C, corrente nominal desse disjuntor, vamos colocar 32 amperes talvez? Pode ser 32. Então vou dar um OK, pode ser o valor que você quiser, que isso fique claro. Tá? Aqui é um exemplo de demonstração de como utilizar blocos dinâmicos para montar um quadro. Então OK. Mudou aqui, ó. E aqui o nosso IDR. Bom, o IDR vamos colocar um valor maior. Então vamos aqui, ó, 32. Colocar 63 amperes. Ué, mas tem problema ser maior? Não, nem um pouco. Uma vez que o IDR tem como objetivo desarmar quando ocorrer uma fuga de corrente. Detalhe, estou falando do IDR, esse cara aqui, interruptor diferencial residual. Se você está achando estranho, vai comentar alguma coisa aqui no vídeo, então antes disso, dá uma olhada na nossa aula de IDR. Aí você vai entender por que o IDR está com um valor maior do que o disjuntor. É totalmente normal, tranquilo, permitido pela NBR 5410 de se fazer isso, ok? Bom, outras informações também aqui embaixo, assim como eu fiz aqui no disjuntor, também é totalmente possível fazer aqui nos disjuntores aqui embaixo, ok? Então, tranquilo, não vou fazer tudo aqui para o nosso vídeo não ficar maior do que já está. Então, vamos fazer a nossa alteração aqui. Vou deletar aqui esse barramento. Barramento não, né? Essa parte aqui. Aqui. Poderia ter deixado, mas enfim. Então, olha só que tranquilo, eu nem preciso utilizar um bloco, né? Eu posso vir aqui, ó. Só desenho um retângulo, tá? Ou melhor ainda, esse retângulo aqui, ele não tem o preenchimento tal do wipeout que eu falei, lembra? Que aí é o que acontece, ó, se eu movimentar esse retângulo, ele vai mostrar as linhas que estão atrás dele. Então nós podemos inserir esse recurso wipeout. Então, deixa eu dar letra U, Enter, porque ele retorna, né? Como se fosse um Ctrl Z. Vou chamar esse comando wipeout, WIP, aparece aqui, ó, wipeout. Vou pegar aqui o Polyline, tá? Vou clicar nele ou digitar a letra P. Clico nele. Ele pergunta se ele vai deletar a linha. Eu vou querer deletar. Então olha só, já tem um retângulo com esse preenchimento, tá? Então não deletei o que estava lá atrás. Então tenho aqui um barramento. E olha só que interessante, aqui na nossa biblioteca nós temos estava aqui mesmo. Vou copiar aqui esse barramento Paint, que vocês vão entender o porquê. Não vou usar o barramento Paint, mas como ele é um bloco dinâmico, nós temos aqui inserido nele os conectores genéricos, com terminal e sem terminal. Qual que é a diferença? Um tem terminal e o outro não tem. Tá? Então tem o desenho aqui, o outro é igualzinho, mas ele não tem. Tá? Então, na verdade, para o nosso desenho aqui, a gente pode até utilizar ele sem o terminal, para ficar algo mais simplificado aqui, tá? Para não ter tanto elemento desenhado. E aqui a gente pode esbarrar em um pequeno problema, né? Olha o tamanho aqui, talvez não tenha espaço suficiente. Então nós podemos pegar aqui todo esse conjunto, ok? Tomando cuidado aqui, eu acho que nós não selecionamos o condutor azul, né? Não. Vamos supor que você tenha selecionado sem querer, né? Vamos supor, eu selecionei esses dois caras aqui. Se eu pressionar o Shift, olha o que vai acontecer. Pressionei o Shift do teclado, quando eu levo o cursor do mouse, ó, aparece um sinal negativo, que é justamente para retirar o elemento selecionado. Interessante, tá? Então, selecionei aqui o barramento, tá? Digito M de Move, Enter, clico aqui no ponto de referência e vou descer ele um pouco, tá? Opa, não foi. Vou descendo ele aqui, eu posso até puxar ele um pouquinho mais para baixo. Depois eu posso até complementar ele com o comando Line se eu quiser, tá? Puxo ele mais para cá, ok. O que eu faço agora? Vou aqui, Line, puxo ele reto aqui, Line, aqui, que é a mesma coisa. Ok? Trim. Deleto esse pedaço, esse pedaço aqui, esse aqui também.
Então demos uma prolongada aqui no nosso barramento. Agora pego aqui esse conector, tá? Vou rotacionar esse conector, rotate, RO, pegar o centro dele aqui, girar F8, perfeito. Pegar ele e vou colocar ele aqui. Opa, deixa eu desligar aqui o F8 agora. Pronto, vamos colocar ele para trás aqui do nosso barramento. Então, delete. DR. Pronto, está inserido aqui. O que nos cabe agora fazer isso? Fazer aqui é puxar um condutor daqui para cá. O que você pode fazer também, dependendo do tamanho, você pode tranquilamente reduzir as dimensões desse conector. Então você pode chamar o comando escala, né? SC, é o primeiro aqui, ó. Clico num ponto de referência e todos os valores que eu inserir abaixo de 1, ele vai reduzir o desenho. Todos os valores acima de 1, ele vai ampliar o desenho. Então vamos reduzir pela metade. Então o tamanho 0.5. Olha lá, ó. Ele reduziu as dimensões dele pela metade. E vamos fazer aqui a ligação do condutor. Então PL, Enter. Vou clicar aqui, tá? F8 para manter aqui algumas linhas retas. Puxo para cá. E agora eu venho aqui de novo, ó, puxo ele para cá aqui. Perfeito. Comando trim. Trim novamente. Ele tá aqui, deleto aqui. Ok. Vamos mudar a cor. Verde. Esse verde aqui. ESC. Vamos lá. Comando fillet. Clico num lado, clico no outro. Mais uma vez. Clico aqui de um, clico no outro. E pronto, já temos aqui o nosso barramento, o nosso quadro com o barramento Paint aqui, que na verdade não foi nem do bloco, né? E aí você tem os dois modelos aqui tranquilamente, tá? Você pode depois inserir algumas informações aqui se você quiser, como também, se você, além de fazer aqui o quadro, o diagrama funcional, vamos dizer dessa forma, você também tem disponível na biblioteca o nosso diagrama unifilar, só do quadro. Então você tem aqui, ó, tá, todos os recursos, disjuntor bipolar, monopolar, tripolar, tetrapolar, o IDR, o medidor. Então vamos colocar aqui o medidor bifásico, por exemplo, ó. Então você tem aqui também com atributos, se você clicar 2 vezes, você consegue mudar a corrente nominal, tá? Para facilitar a sua vida, quando você fizer download, deixa eu mudar como estava aqui, você pegar ele tudo organizado, nós temos aqui no material bônus um exemplo de diagrama. Nós temos aqui um quadro montado, né? Um outro modelo de quadro, tá? E nós temos aqui, ó, o diagrama unifilar, um modelo de diagrama unifilar, tá? Então, na verdade, nós temos diversos modelos aqui inseridos aqui na nossa biblioteca, beleza? Mas aí você dá uma olhada aqui. Ah, e para finalizar também, se você quiser apresentar isso daqui para o seu cliente, se você estiver dando aula, né, quiser mostrar isso, imprimir para os alunos para fazer uma montagem prática, aqui na nossa... Opa, eu cliquei aqui, perceba que ele abriu essa aba Layout, né? Mas até aí, o importante para nós é o Model aqui. Um dos elementos, um dos materiais bônus é o padrão de folha. Então, ó, ele também é um bloco dinâmico, né? Então vai do A0 até o A4. Ele é em Landscape e também em retrato, tá? Então, vamos copiar ele aqui, Ctrl C, vamos colocar aqui, Ctrl V, tá? E aí você ajusta para o tamanho que você quer. Então vamos colocar um A4, vamos ver, será que cabe? Opa, acho que esse aqui, não. Opa, F8, vai ficar um pouco fora. Então, vamos pegar aqui A3. O A3 acredito que já... Aqui, ó, beleza. Então vamos colocar ele aqui. Perfeito, nós podemos aqui reduzir essas linhas um pouco. Então, vamos pegar o seguinte, como baixar aqui um pouquinho essa. Deixa aqui a segunda e aqui a terceira. Puxar mais para cá. Então, nós temos aqui padrão. Aí você cria aqui um carimbo, né? Uma legenda, né? Com informação, seu nome, o nome do projeto e assim por diante. Então, bem fácil, bem tranquilo. E aí depois você pode plotar isso aqui, imprimir, e aí
o céu é o limite. Tudo bem? Então, pessoal, só reforçando toda essa biblioteca aqui, tá? Com esses 81 blocos dinâmicos. Então já deu para perceber que um bloco dinâmico acaba contemplando aí, tem 8, 9, 10 blocos, então só para vocês darem uma olhada aqui. Por exemplo, se você precisar utilizar contator, tem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Contator. São 12 modelos diferentes de contatores, entre VEG e Siemens, né? Temporizador, ó, tem 9 modelos. Relé térmico, tem 17 modelos. Então, um bloquinho só possui aí 17 blocos. Então, imagina você somar agora todos esses aqui que estão discriminados aqui, né? Então, aqui elencados aqui. Tá? Ó, os terminais também, a gente tem o desenho do terminal, se você quiser. Tá? Bloco temporizador pneumático, painel, então motor. Tem bastante conteúdo entre comandos e instalações. O medidor, que esse deu um trabalhinho para desenhar todo ele, tá? Então você consegue, na verdade não é só o medidor de energia, é todo o conjunto, né? O medidor, a estrutura, o disjuntor que fica abaixo. Então tem muito item aqui. Você consegue montar o medidor completo só com esse bloco, ok? Então faça download aí. Qualquer dúvida, só mandar aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram, @trick.drawing. Falou, fiquem com Deus e até as nossas próximas aulas.